Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, esse vídeo é muito importante e eu vou precisar da ajuda de vocês para poder colocar esse vídeo em alta. E a gente aqui, já que vivemos o tempo inteiro guerra de narrativas do Palmeiras, Flamengo e tal, nós estamos aqui para defender o Flamengo e cobrar igualdade. A Leila Pereira soltou ontem uma nota detonando o Bruno Henrique, né? Dizendo que ele foi punido e está jogando por efeito suspensivo por uma situação grave, onde nos artigos que ele está sendo julgado não tem absolutamente nada de grave. E nós vamos explicar o porquê através de um advogado importantíssimo, um cara extremamente conceituado e que vai explicar aqui para vocês. E aí nós vamos para a pauta importantíssima. Tem jogador que supostamente teria cometido um crime, porque homofobia no Brasil é crime, e aqui eu não estou entrando em questões políticas, que não sei o quê, que o futebol está sem graça. Não é isso. Eu estou puramente defendendo os direitos do Flamengo. Se ela quer que um atleta do Flamengo importante seja punido por uma situação onde ele não merece ser, e você vai ver o porquê que não merece, o artigo prevê apenas a aplicação de multa, e a lei ela é muito clara, e você vai entender já já. Um atleta que comete um ato de homofobia no Brasil é crime, inclusive um crime inafiançável. Além da esfera jurídica desportiva, ela passa para criminal também. Então, a gente vai cobrar aqui, nesse vídeo, cadê a punição ao Vitor Roque? STJD, cadê o julgamento do Vitor Roque? Vai acontecer só ano que vem? Daqui a 2 anos? Quando acabar o campeonato? Cadê a igualdade dos dois times que estão disputando a ponta do campeonato, que a Leila mesmo falou? Se ela cobrou, ela deveria cobrar e lembrar também que o Vitor Roque foi denunciado por um procurador do STJD e não foi punido e não foi julgado até agora. Jogador, repito, foi denunciado por uma postagem homofóbica e até hoje não foi julgado. Eu peço a vocês para que deixem o máximo de likes nesse vídeo, mas olha, não deixe de assistir esse vídeo deixando o like de jeito nenhum, porque o like nada mais é do que colocar o vídeo em alta. E isso tem que chegar no STJD, para que o jogador seja pelo menos julgado. E sendo julgado, certamente será punido. O Dudu foi punido por 5 jogos porque mandou a Leila para aquele lugar. Ué. E aí colocaram lá que ele foi punido porque foi grosseiro com uma mulher, né? E aí colocam essa situação enfim, aquela coisa do feminismo e tal, entrou no futebol. E a homofobia pode? Então, o Vitor Roque tem sim que ser denunciado, já foi denunciado e tem que haver esse julgamento. Aliás, nós temos que entrar em campo. A disputa pelo campeonato, ela está acirrada. E a torcida do Flamengo tem que entrar em campo, entendam. Não adianta manifestação na porta da CBF, do Ninho, de não sei o quê. As redes sociais hoje é um instrumento importantíssimo, e você que está aí do outro lado pode ajudar muito, fazendo 2 coisinhas que eu vou pedir para você fazer agora. Deixar o like e colocar nos comentários: cadê a punição ao Vitor Roque, STJD? Todo mundo, cara, quem é Flamengo de verdade e que quer, né, uma igualdade nesses julgamentos do Bruno Henrique e do Vitor Roque, precisa colocar,
coloca nos comentários para poder ganhar relevância o vídeo e chegar ao STJD. Vamos todo mundo agora. Cadê a punição ao Vitor Roque STJD? Cadê? Para quem não está entendendo, o jogador Vitor Roque, após aquela virada, né, polêmica, para não dizer outra coisa, que o Palmeiras ganhou esses pontos de maneira injusta, teve um pênalti claríssimo, clamoroso para o São Paulo, que o juiz não deu, no momento que o São Paulo vencia por 2-0, e aí o Palmeiras acabou virando a partida logo depois desse pênalti não marcado pelo árbitro. Fez um gol, depois o segundo e depois virou. Então, o engraçadinho do jogador que se diz tigrinho, né? Ele fez uma postagem de um tigre comendo, né? Mordendo, comendo um animal, que este animal, ele muita gente brinca, né? E coloca como os torcedores do São Paulo são símbolo desse animal, aquela coisa toda e tal, num ato claramente discriminatório, homofóbico e um ato que o procurador do STJD, que eu não estou discutindo política, eu não estou discutindo se é certo ou se é errado, eu estou discutindo o seguinte: existe uma lei no país e a lei vale também para o desporto, para o futebol. E o procurador do STJD, ele denunciou o Vitor Roque por esse ato, por essa postagem. Só que denunciou já tem 1 mês e meio e ficou por isso mesmo. Cadê o julgamento? Não houve julgamento, né? Então, a gente precisa cobrar que haja esse julgamento. E para isso eu conclamo a torcida do Flamengo. Nós temos que entrar em campo, gente. Nós estamos no mês mais decisivo, talvez, da história do Flamengo. O Flamengo pode se tornar o time, o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, ganhar um campeonato brasileiro, ultrapassar o Palmeiras, que está empatado 8-8. Não me venham com esses títulos aí de... Agora até o Sport, os times do Nordeste estão cobrando reconhecimento de título de torneio de Copa do Nordeste, torneio Norte-Nordeste. É uma piada isso, né? Como é que pode ser brasileiro se o campeonato foi Norte-Nordeste? Não tinha os times do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, assim, virou bagunça. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro começou a partir de 1971. Então, é 8-8, Flamengo e Palmeiras. Então, quem ganhar vai ultrapassar. E mais, a Libertadores também. Quem ganhar vai ultrapassar. Então, cada detalhe faz a diferença. E o torcedor tem que entrar em campo. Você precisa ajudar, colabore. Venha ajudar o Flamengo e cobrar ao STJD, colocando nos comentários cadê a punição ao Vitor Roque e marcar o STJD. Posso contar com você que está aí do outro lado? Você pode estar em qualquer lugar do país, do mundo. Você pode estar na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, no Acre, Rondônia, Paraíba, Florianópolis. De onde você estiver, você pode colocar esse comentário aí e engajar o vídeo para poder chegar até eles. Conto com você. E nós vamos colocar aqui também o caso Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem tudo para ser absolvido. Aquilo que parecia improvável não é na letra fria da lei. É muito simples. A lei é clara. Ele foi julgado num artigo em que ele foi punido no TJD, e por isso o Flamengo conseguiu efeito suspensivo, num artigo que não caberia ele ser julgado. Porque esse artigo, que o professor Pedro Barreto vai dizer, ele se referia ao fato do jogador ter recebido dinheiro, ele próprio, tomando cartão amarelo. E esse mesmo artigo diz, tem que comprovar que ele prejudicou o Flamengo, o clube que ele defendeu. Bom,
Eu acho que está muito claro que o Bruno Henrique não prejudicou o Flamengo, porque o Bruno Henrique, ele tinha como planejamento, o Flamengo tinha como planejamento ele tomar o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Santos, e isso é comum. Ah, é errado, não é? Meu amigo, não se discute. Todos fazem isso. Nesse momento, todos se fazem de santo, né? Igualdade, de futebol que tem que ser jogado de forma limpa. Mas quando o atleta é convocado para a data FIFA e tem jogo na data FIFA, todos os clubes mandam um jogador forçar o terceiro cartão amarelo. Não é, seu Gustavo Gomes? Não é, senhora Leila Pereira? Não é o que aconteceu com a Arrascaeta também no jogo de domingo? Todos fazem. E o Flamengo estava planejado para o Bruno Henrique forçar o terceiro cartão amarelo nesse jogo. Então não há prejuízo ao Flamengo. Então esse artigo ele tem que ser desclassificado e tem que colocar o artigo correto que prevê apenas punição de multa. O professor Pedro Barreto vai explicar e você vai entender. Acompanha. Julgamento do Bruno Henrique, processo suspenso e por hora o atleta pode jogar. Presta atenção para você entender o que aconteceu. O recurso foi para o julgamento de mérito, para o seu julgamento final. E no primeiro voto, proferido pelo relator, o auditor Sérgio Furtado Filho, o voto foi para absolver o Bruno Henrique da condenação que lhe havia sido imputada pelo artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, condenação da penalidade, que àquela altura, por aquele artigo, era a penalidade máxima de 12 jogos. O auditor acolheu a tese da defesa, desclassificou a conduta e tirou o Bruno Henrique do 243-A, trazendo para o artigo 191, que prevê a infração de violação de regras do Regulamento Geral das Competições. O Bruno Henrique foi absolvido no 243-A e condenado no 191. A condenação do 191 prevê apenas pena de multa de R$100 mil, que é a multa máxima aplicada ao Bruno Henrique, não havendo pena de suspensão para jogos, para partidas. Este voto do relator é muito importante e ele é favorável, ele absolve o Bruno Henrique. Mas o julgamento acaba aí? Não. O plenário é formado por 9 auditores, tem mais 8 votos pela frente. O segundo auditor a votar, o Marco Aurélio Choi, um baita jurista, um dos mais técnicos do tribunal, ex-presidente da OAB do Amazonas, pediu vista e o processo fica suspenso para que o Marco Aurélio Choi possa estudar o processo e vai votar na próxima sessão plenária, que ainda não tem data marcada. Até lá, o processo está suspenso e o placar neste momento é 1-0 favorável ao Bruno Henrique. Por hora, o Bruno Henrique está com essa decisão parcial absolvido. Vamos aguardar o julgamento final. Por hora, ele pode jogar. Bom, aqui, no momento que o professor Pedro Barreto fez o vídeo, ainda não estava marcado o julgamento. Agora todos nós já sabemos que será na próxima quinta-feira à tarde. E esse julgamento, né, teremos aí mais 8 votos, tem tudo para absolver o Bruno Henrique. Até porque o relator, ele deixou claro, ele desqualificou, né, o artigo onde ele estava sendo punido e colocou pena máxima no artigo onde ele tem que ser julgado. Isso é muito claro. Uma coisa é você concordar ou discordar das leis, mas a lei está lá. Você, por exemplo, pode discordar de uma pessoa, né, de um presidiário receber aquela famosa saidinha no Natal e tal, e o cara nunca mais voltar para a cadeia, mas está previsto na lei. O juiz ele é obrigado a seguir apenas o que está escrito na lei. E o que está escrito na lei, no caso do Bruno Henrique, é que ele, especificamente ele, não recebeu dinheiro nenhum, não tem nada que prove isso. Ele cometeu uma burrice, realmente, de comentar que ele tomaria esse cartão amarelo para o irmão, beneficiando terceiros, e isso entre aspas, na teoria, mas não ele. Situação completamente diferente do Nino Paraíba, que muita gente está comparando, que uma quadrilha fez contato com ele e ele, participando dessa quadrilha, recebeu dinheiro para poder tomar 3 cartões amarelos seguidos, prejudicando o seu clube. Então, esse caso do Nino Paraíba, ele se enquadra perfeitamente no artigo onde o doutor Pedro Barreto explicou. E aí teria que ser punido. O Bruno Henrique se enquadra em outro artigo que prevê apenas multa. E ele, nesse caso, está pegando pena máxima, a multa máxima. E poderia ser absolvido e jogar. Eu vou repetir aqui. A Leila Pereira, ela coloca pressão
em cima do STJD para que o STJD puna o Bruno Henrique agindo de forma errada. Só que ela esquece que ela tem um jogador que foi denunciado pelo STJD, por um procurador do STJD, e que até hoje não foi julgado. E nós vamos fazer pressão também para que esse jogador seja julgado. Eu peço mais uma vez para você que está aí do outro lado, se você é rubro-negro, você precisa deixar o like nesse vídeo para dar engajamento no vídeo. Não para mim, é no vídeo, porque eu estou aqui apenas defendendo o Flamengo. E você colocar nos comentários, em massa, todo mundo precisa colocar. Punição ao Vitor Roque. Cadê a punição ao Vitor Roque? STJD. Marcando o STJD. Gente, conto com vocês. Vamos ajudar o Flamengo nesse pleito, que é muito importante que isso aconteça. Saudações rubro-negras. Esteja com a gente na nossa live de daqui a pouquinho, às 9 horas da noite. Um grande abraço, saudações rubro-negras.